Paz do Senhor, meus irmãos, paz do Senhor, adolescentes do Distrito Santa Maria. É com alegria que quero dividir esta lição de número 5 da nossa revista da Escola Dominical. Ela tem como título Ame a Deus e Ame o Próximo. E a base da nossa lição hoje ela está lá no livro de João, do versículo 15 e 12. E lá nos diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Um versículo conhecido, um versículo que, para colocarmos em prática hoje no nosso dia a dia, ele não é fácil, não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples de a gente fazer. Por quê? Porque o mandamento Deus nos deu, a chave, a ferramenta Deus nos deu, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei. E um amor verdadeiro, um amor puro. Amém? E qual é o objetivo? O que a gente vai aprender? O que a gente vai trocar ideias na nossa lição de hoje? É apontar a centralidade do amor do Evangelho. É relacionar a lei, Cristo e o novo mandamento. E expressar a importância do amor ao próximo, né? A leitura bíblica em classe, ela se encontra lá no livro de Marcos, capítulo 12, do 28 ao 34. E lá nos diz: aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhe tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo mandamento, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele. E amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, de todas as forças, amarás o próximo como a si mesmo, e mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Então aqui nos relata que essa leitura no livro de Marcos nos relata e nos descreve os mandamentos. Qual é o primeiro mandamento que Deus nos ordena? O primeiro mandamento: ouve, Israel, o Senhor, no vosso Deus é o único Senhor. E amarás, pois, o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. Nós temos que buscar amar. E isso eu estava procurando referências para a nossa lição. E ali eu estava analisando, estava procurando situações ali. E isso não quer dizer que nós temos que deixar de estudar, deixar de ir na escola, né? Deixar de ir no trabalho para a situação de amar a Deus. Não é isso que nos diz esse texto bíblico. O texto ele nos diz o seguinte, é que nós temos que buscar o amor de Cristo em primeiro lugar. Nós temos que ter o amor de Cristo em primeiro lugar na nossa vida. Nós não podemos deixar o amor de Cristo para segundo lugar. Nós temos que ter o amor de Cristo em primeiro lugar. Não faz mal nós termos um emprego, não faz mal nós termos aula, não faz mal nós nos divertirmos com a nossa família, sairmos, conhecermos lugares, não faz mal. O que faz mal é nós colocarmos tudo isso antes do nosso Senhor. Nós temos que ter o amor dele, um amor verdadeiro, um amor sincero para dividirmos com as pessoas hoje. É isso que as pessoas têm que enxergar, esse amor, o primeiro amor, o amor verdadeiro que Cristo nos ensinou através da sua palavra. E lá na aula, lá na nossa aula, no tópico 1 diz: Jesus e a lei de Deus. E o que ele nos diz aqui? Que no Antigo Testamento, por causa do pecado, o homem apenas podia se relacionar com Deus por meio da lei. Amém? Sem ela, os homens logo começavam a fazer coisas erradas e a pecar ainda mais.
Então o povo procurava seguir a lei, muitas vezes em seus menores detalhes. Segundo Paulo, a lei conduziu o homem em segurança até que Cristo finalmente viesse à Terra para cumprir o seu propósito de salvar a humanidade e permitir que ela pudesse novamente ter acesso ao Pai. Até Cristo, os homens viviam em dependência total da lei, para poderem se relacionar com Deus. Mas quando entra em cena a cruz, Jesus se torna o Cordeiro que foi morto em nosso lugar para o perdão dos pecados. A história muda completamente. Em Jesus, a lei não foi negada, mas sim cumprida de forma completa e definitiva. A partir da cruz, uma nova aliança é estabelecida por Deus com toda a humanidade. E em Cristo, pela fé, alcançamos misericórdia e o perdão dos nossos pecados. Mas havia um grande problema. A lei não era extrema ao homem e dependia de uma visão clara acerca de como ela poderia representar cada necessidade de intervenção com Deus. Muitos começaram a cumprir a lei apenas pela tradição e pela obrigatoriedade de não mais pelo fim que ela possuía. Dessa forma, a prática ela estava perdendo seu sentido. Era preciso viver o verdadeiro sentido da lei e buscar cumprir a vontade de Deus Todo-Poderoso e Cristo. Não só enfatizava o legítimo sentido da lei, como a cumprir em sua totalidade e plenitude. Então nós não podemos ter, muitas vezes nós estamos, começamos a cumprir a lei apenas pela tradição. Nós não podemos ter isso, não podemos ser tradicionais nisso. Nós não podemos ter por tradição, nós devemos ter de coração, de alma, esse amor. Um amor verdadeiro, não é um amor falso. Amém? O segundo tópico, o que ele nos relata aqui nesse segundo tópico? O amor a Deus. Certa vez um escriba perguntou a Jesus, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Em síntese, a resposta foi amar a Deus. Mas você já parou para pensar o realmente é amar a Deus? Já paramos para pensar essa situação? Em algum minuto do nosso dia a gente tira para isso, para analisar o que Deus tem feito, nosso primeiro amor, verdadeiro amor nas nossas vidas, o que Deus tem feito por nós. Nós temos feito, mantido esse contato com Deus, e isso é importante no nosso dia a dia. Nós temos que ter essa afinidade, nós temos que ter essa aproximação com o nosso Deus. Como mandamento, esta ação não é uma simples opção, mas uma ordem. No entanto, podemos pensar, como amar em decorrência de uma ordem? Não dá para acordar pela manhã, simplesmente ligar o botão do amor e apontar para Deus. Esse amor precisa ser legítimo e verdadeiro. Ele tem que vir de dentro para fora. Ele tem que ser o amor, aquele verdadeiro, não é o falso. Não é aquela situação em frente de mãe e pai. Não é aquele amor em frente aos nossos irmãos. Não, é no nosso íntimo. É sempre buscar o primeiro amor, o amor verdadeiro perante ao nosso Deus. Amém? Como amar alguém que não conhecemos? Nessa pergunta, repousa a chave para esse mistério. É preciso conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. E se realmente começarmos a conhecer as maravilhas do Senhor, naturalmente seremos inundados por um sentimento de amor tão pleno que desejaremos a cada dia ter mais e mais comunhão com Ele. Amém? E aqui nessa parte de texto, o que eu entendo, o que eu compreendo, o que eu quero dividir com vocês. Deus não está nas coisas que Ele não se agrada. Não se agrada, Deus não se agrada do pecado, Deus não se agrada de desordem, Deus não se agrada das coisas erradas. E se Deus não se agrada disto, Deus ali não está. Então nós temos que buscar o que vem de Deus. Buscar as coisas que vêm através da palavra, através do louvor, através dos bons exemplos. É isso que nos leva à santidade, isso que nos leva à perfeição diante de Deus. Né? Porque nós vivemos e estamos no mundo do pecado. Nós vivemos no mundo de pecado, mas nós nós não podemos ser contaminados com isso. Nós temos que ser separados disto perante ao nosso Senhor. Amém?
Mas veja bem, amar a Deus envolve também a renúncia de vossas vontades, desejos e atos que não agradam ao Pai. Como podemos amar a Deus e não assumirmos o desafio de abrir mão das coisas que não agradam? É necessário buscarmos o discernimento de que nos, de quem nos desagrada ao Pai e abandonar essas práticas. É o que nós vimos falando. Nós não podemos, nós já sabemos, no momento que Deus, que nós separamos do pecado, que nós escolhemos o caminho estreito, o caminho que é difícil, mas nós sabemos aonde vai chegar esse caminho, nós temos que ter entendimento da negação. Nós, quanto em carne, nós somos pecadores, a nossa carne é fraca. Por isso que nós temos que meditar. Por isso que nossa oração ela tem que ser diária. A oração ela não pode ser no momento ruim da nossa vida. Um momento ruim da nossa vida, nós vamos buscar a Deus. Não, nós temos que buscar a Deus, sim, no momento que nós estivermos muito mal. Mas nós temos que buscar a Deus no momento que a gente estiver bem. Nós não podemos buscar a Deus no momento assim de tristeza só. Nós temos que buscar a Deus no momento da nossa alegria. Nós temos que buscar a Deus no momento da nossa tristeza e separar. Nós temos que pedir esse discernimento, como diz a nossa palavra aqui. Nós temos que pedir discernimento das coisas. Discernimento do que é certo e do que é errado. E vocês, pedindo isso ao nosso Pai, eu garanto a vocês o que vai acontecer. Isso é prática, isso já aconteceu comigo. De pedir misericórdia, de pedir, Deus me ensina. Eu sou pecador e eu quero aprender contigo. Me ensina a separar as coisas certas e as coisas erradas. E vocês vão ver que quando vocês forem ou começarem o início trilho de um caminho largo, aonde é o caminho errado, Deus vai mostrar para vocês. O teu coração já vai começar a sentir coisas erradas. O teu coração vai começar a dizer, não, isso é errado, porque ali há um discernimento do que é certo e do que é errado. Ali há um discernimento, né? Nós vamos pecar. Em algum momento da nossa vida nós vamos pecar. Isso é natural, nós somos humanos. Nós somos, enquanto carne, nós somos pecadores. Mas Deus vai nos mostrar. Deus vai nos habilitar no sentido de isto é certo, isto é errado, adolescente. Isso é certo, adolescente, isso é errado. E o mundo que vocês vivem são muito mais propício do que o meu, do que o irmão Moisés, do que a irmã Luciane, né? Somos mais propícios, vocês são mais propícios, não no sentido de nós sermos mais santificados, não é isso. Não é isso. É acesso a informações que vocês têm. Vocês têm acesso a informações. Vocês têm um telefone na mão onde abre um mundo dentro. Vocês fecham a porta do quarto de vocês e ali vocês têm um mundo dentro de uma tela de um celular. É nesse sentido que eu quero dizer. Não quero dizer santidade dos irmãos mais antigos, dos irmãos mais velhos. Não é isso, não estou dizendo isso. O que eu quero comentar, o que eu quero dividir com vocês, que vocês no mundo hoje que vocês estão, vocês têm a possibilidade dessa ferramenta que ela mal usada, ela pode tirar a presença de Deus da vida de vocês. Amém? Então, amar a Deus é reconhecer também que Ele tem o primeiro lugar em nossas vidas. Não há nada de errado em buscarmos uma boa profissão, desejarmos um bom carro para a nossa família e usufruirmos de belos momentos de lazer. O problema é quando deixamos alguma dessas coisas tome o lugar de Deus tome o lugar de Deus no topo de nossa lista em prioridades. Amar a Deus é dar a Ele um lugar de destaque em nossos corações, em falar em alta voz, seja o centro da minha vida. Seja o centro da minha vida. Às vezes nós imaginamos, nós pensamos no nosso dia a dia. Eu, há um tempo atrás, pensava, não, eu tenho que, para Deus aceitar a oração, para Deus aceitar o meu louvor, para Deus aceitar o meu congregar, eu tenho que estar dentro da igreja. Eu tenho que estar lá na casa do nosso Deus, dentro da igreja. Também é isso. Mas, além disto, o que eu quero dividir com vocês, que nós indo para o nosso trabalho, nós indo para a nossa escola, nós voltando da nossa escola, nós voltando do nosso trabalho, nós temos que estar em meditação sempre com o nosso Deus.
sempre em meditação, sempre com o nosso Deus. Buscar essa aproximação, e é isso que o texto nos diz, essa aproximação, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. É isto que está dizendo aqui. E nós temos que estar meditando, nós temos que estar assim, ó, não há nada acima do nosso Senhor. Não há nada. Amo minha família, gosto do meu emprego, gosto de sair com eles, mas o amor, o primeiro amor que eu tenho é aquele lá do nosso Deus. É lá, eu tenho que buscar essa intimidade com o nosso Deus.